Continuamos recebendo os profissionais da saúde para tirar as suas dúvidas sobre o novo coronavírus. Hoje recebemos em Franca o infectologista Rubens Pereira dos Santos. Doutor, a gente vai recebendo aqui pela internet os nossos questionamentos também dos nossos telespectadores. Vamos lá então para a primeira pergunta. A Fernanda, do bairro Lacerda Chaves, em Ribeirão Preto, pergunta: a orientação é que os homens mantenham a barba higienizadas e raspadas durante a quarentena. E qual a recomendação para os cabelos compridos? Eles devem ficar presos? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, ouvintes da Band, é um prazer estar aqui. Eu, particularmente, usava um cavanhaque. Eu retirei agora durante a epidemia de coronavírus, porque a máscara fica difícil. Então, realmente, preferencialmente, os homens têm que ficar sem cavanhaque, sem barba. Com relação às mulheres, de preferência, deixar o cabelo mais curto possível, né? E fazer coque, enfim, para que eles sejam mais protegidos e menos contaminados possível. Vamos lá, muitas perguntas chegando por aqui. O que fazer quando precisa continuar trabalhando fora de casa e quais os cuidados tomar? Bom, algumas profissões são essenciais e não dão para parar, né? Então, eu acredito que vários cuidados já estão sendo divulgados, mas nós podemos recordar. Ao sair de casa, claro, lave bem as mãos, passe álcool gel. Eu, particularmente, aderi ao projeto que ontem o ministro Mandetta divulgou. Você não tem uma máscara cirúrgica, mas você tem uma máscara de tecido? Usa ela, que você tem uma proteção parcial, ainda não validada pela Anvisa, mas protege um pouco. Aí você vai para o seu ambiente de trabalho com a máscara de preferência cirúrgica, mas se não tiver pelo menos de tecido, se for dupla face com filtro no interior, melhor ainda, né? Como algumas estão sendo fabricadas, tem até um modelo aqui. E aí o que ocorre? Você deve lavar as mãos com frequência, utilizando a etiqueta respiratória, pedindo que as pessoas também utilizem a etiqueta respiratória. Você deve manter distâncias preferencialmente superior a 1 metro. Se puder ser acima de 1,80 m, melhor ainda. E lavar as mãos realmente com frequência. Você deve ter um álcool gel de bolso, né? E utilizar sempre que necessário. Doutor, e ao voltar para o Luzinete... seu domicílio, desculpe. Pode falar, doutor, pode concluir. Eu ia dizendo que ao voltar para o seu domicílio, o ideal é que essa roupa seja já retirada, né, para que você coloque ela para ser lavada, principalmente se ela for exposta a algum risco. Exatamente. A Luzinete, do bairro Santa Marta, em Sertãozinho, pergunta: qual o primeiro sintoma que pode ser sentido? Há uma principal que difere de outras doenças? Olha, na verdade, infelizmente, os sintomas misturam com bastantes viroses, né? Inclusive, ainda estamos tendo mais H1N1, H3N2, influenza B, ou seja, a gripe, do que o coronavírus. Mas 3 sintomas estão chamando mais atenção. É a febre, a tosse seca e a fadiga. Esses são os 3 principais. Os outros são mais raros. E a gente tem que ficar sempre de repouso em casa, né? E procurar o facultativo médico se você apresentar, claro, uma falta de ar, uma questão assim. Doutora Silvia de Ribeirão Preto tem uma pergunta interessante aqui, olha só. O que fazer com encomendas vindas de outros países? Há algum risco e recomendação nesse caso? Sim, na verdade, a gente no início da epidemia não sabíamos quanto tempo o vírus viveria no meio ambiente, por exemplo, numa carta, num pacote vindo da China. A gente tinha medo dele viver até 3 dias, como aconteceu com o vírus anterior em 2012. Mas hoje a gente já sabe que esse vírus, ele vive até 3 dias no plástico, até 3 dias no metal e 1 dia no papelão. Então, não há perigo de encomendas, a Anvisa libera, que venha da China, por exemplo. Então, a gente observa esse período que eu citei. Tá certo. Continuar falando sobre isso, olha, João Carlos, da Vila do Golfo, em Ribeirão Preto, pergunta aqui: toda pessoa que vem de outro país deve ficar em quarentena por 7 dias ou depende de onde ele venha? Olha, com certeza ela deve ficar de quarentena, né? Se veio de outro país onde está tendo bastante. E lembrar que o período de incubação é de 2 a 14 dias. Então, o ideal é que a pessoa fique durante 14 dias. O duro é que o Brasil, o estado de São Paulo, agora tem transmissão comunitária. Ou seja, agora a gente não olha somente se veio de fora. Aqui também o risco mora conosco. Doutora Cláudia Machado, de Ribeirão Preto, pergunta: gostaria de saber se sentirmos algum sintoma da gripe, podemos nos automedicar com dipirona ou outros tipos de remédios. Lembrando que não saio de casa e tenho 49 anos.
Claro, nós vamos tentar ficar em casa sempre. Se estamos com sintomas leves, nós vamos ficar no domicílio mesmo. E é claro, se você precisar de um analgésico, de preferência que seja, se você não tiver uma contraindicação, ou dipirona ou paracetamol. Hidratar bem, ficar de repouso, né? Medidas assim são muito válidas. Tá certo. O Orivaldo Guerreiro, de Ribeirão Preto, do Ipiranga, gostaria de saber se é possível uma pessoa já com dengue contrair o coronavírus e vice-versa. O que acontece? Sim, infelizmente isso vai acontecer. Nós estamos na época de dengue, estamos na época do influenza 1 e poderá acontecer, e isso pode gerar uma confusão, do paciente pegar uma virose e logo na sequência pegar outra. Principalmente se a gente tiver em conta que 80% ou mais, às vezes até 86% dos casos de coronavírus praticamente não tem nenhum sintoma. Então, de repente, ele está lá com coronavírus, nem sabe que está, e de repente pega uma dengue também. Isso pode acontecer. A gente não pode relaxar com os cuidados da dengue. Aproveite que está em isolamento social em casa e combata todos os criadores de dengue, por favor. Doutora Adriana de Pitangueiras pergunta se os fumantes são considerados grupo de risco. São. Os fumantes são considerados grupo de risco, sim, porque muitas vezes eles têm uma doença pulmonar de algum grau. Pode ter obstrutiva crônica, pode ter enfisema, né? Então, não são somente os pacientes idosos, hipertensos, diabéticos, doentes crônicos, mas os pneumopatas e tabagistas também. Exatamente, olha só, doutor, muitas perguntas ainda com dúvidas sobre esse grupo de risco. Essas pessoas têm a mesma probabilidade de contrair o vírus que as outras, mas o que vai diferir se tem complicações é como reagir o organismo, é isso? Está um pouco meio confuso aqui, acho que mais deu para entender. Sim, vamos dizer que a chance dessa pessoa pegar o vírus é a mesma da população. No entanto, o vírus pode conseguir disseminar com mais força e atacar o pulmão de maneira mais agressiva, né? Então, são pacientes de risco para ter um quadro clínico mais perigoso, com certeza. O Ricardo Ogata, de Ribeirão Preto, aqui do Jardim Botânico, diz: tomar vitamina C ou vitamina D podem ajudar? Olha, a gente acredita que a pessoa tendo uma boa saúde ajuda. A pessoa que dorme bem, que alimenta bem, que está bem nutrido, ajuda, né? É claro que, tradicionalmente, algumas receitas de vitamina A, vitamina D, vitamina C, né? Alho, homeopatia, alguns acreditam que funcionam. Não tem ainda a comprovação científica, né? Mas, na dúvida, tome a sua vitamina C, que não tem nenhum problema e não fará mal. Olha só, chegou uma pergunta aqui interessante que muita gente quer perguntar, mas pouca gente tem coragem, doutor. Marcelo de São Carlos, vem lá de São Carlos, pergunta: a gente não pode abraçar e nem beijar. E agora na parte do sexo, como é que fica na relação sexual aí? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, na verdade é o seguinte: se você tem um cônjuge em casa, um parceiro, uma parceira, ele está no seu ambiente, o isolamento social que você está fazendo é com ele, né? Então, presumivelmente, se você pegou o vírus, você vai passar para ele e vice-versa. É muito difícil que não passe. É claro que para os profissionais de saúde, aí nós temos, quando o outro parceiro ou parceira não é profissional de saúde, a gente tem recomendado cuidados especiais. Mas se você é uma pessoa comum, que trabalha na fábrica, ou trabalha na padaria, então, você está em isolamento social com a sua esposa, com o seu esposo, o seu par, né? Então, é claro que não vai ter jeito, estando de comum acordo, de não ter a relação sexual. É claro que isso vai ocorrer naturalmente com os cuidados habituais. Exatamente, ninguém é de ferro, né, doutor? Doutora Sebastiana de Barrinha, já estou com falta de ar há 2 semanas. Estou com medo de ser coronavírus. Como devo proceder? Olha, eu fico pensando que, como já fazem 2 semanas, tem uma chance boa de não ser coronavírus. Primeiro que há 2 semanas atrás, quando seus sintomas começaram, a situação do coronavírus ainda estava bem mais leve. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque você conseguiu ir ficar bem no seu domicílio essas 2 semanas, isso é bom. Continue no seu domicílio. Agora, se você apresentar febre e falta de ar, procure um facultativo médico para fazer o diagnóstico. Doutora Elaine de Ribeirão Preto, do bairro Quintino Face 2, pergunta: tem uma bebê assim de 10 meses. Gostaria de saber se as crianças com síndrome de Down e cardiopatia são do grupo de risco também. Olha, felizmente, nos 70 mil casos que a China publicou,
num periódico científico, eles observaram que crianças abaixo de 10 anos foi menos de 1% a incidência, praticamente sem óbitos. No entanto, se a gente tem uma criança que ela é cardiopata, ela é pneumopata, ela então faz parte do grupo de risco e deve ser protegida o máximo possível. E se a saúde mudar, nesses contextos aí da tosse seca, febre, falta de ar e fadiga, claro que o médico deverá ser consultado. Doutor, a Aline Ananias, de Cruz das Posses, pergunta: é possível pegar 2 vezes o vírus? Olha, a gente ainda não conhece totalmente o vírus, né? Alguns casos foram relatados de pegar 2 vezes. A gente não sabe se pegou 2 vezes ou se o vírus ele estava sendo expressado e passível de ser identificado pela reação de cadeia de polimerase. Depois a viremia diminuiu e depois voltou num segundo ciclo. Então não sabemos se a pessoa não tinha sarado ainda ou se ela tinha pegado pela segunda vez. Mas a medicina está observando isso e no futuro teremos respostas mais conclusivas. Doutor, é impressionante como as mensagens vão chegando aqui. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a participação aqui no Jornal da Clube. É um prazer, estamos torcendo aí para correr tudo bem com a nossa comunidade.